Bom, gente, eu sei que muitos aí querem saber da minha opinião sobre tudo o que aconteceu e passar toda a repercussão daquela confusão ali no pós-jogo que a torcida organizada do esporte protagonizou mais uma cena de violência, né? Infelizmente, atingiu os jogadores do Fortaleza, Escobar saiu sangrando bastante, mas isso aqui é um papo para o próximo vídeo. Esse vídeo é para falar sobre o jogo em si. E eu vou começar a falar sobre o jogo de trás para frente, com a coletiva, entre aspas, pós-jogo de Gustavo Coutinho aí para a TV Esporte, falando um pouquinho do que ele viu aí da partida e da chance desperdiçada dos 3 pontos, né? O Sport jogou bem mais do que o Fortaleza, merecia vencer, mas infelizmente a bola ontem não entrou e a gente faltou um pouco mais de eficiência nas finalizações, né? Sem dúvida. Vamos lá para a declaração de Gustavo Coutinho. Isso, né? Infelizmente a gente saiu com empate, né? Por causa do primeiro tempo, a gente sabe que poderia ter ganhado esse jogo pelo primeiro tempo. Eu falo, principalmente eu, na minha pessoa, tive a oportunidade de poder ter feito, já seria 1-0 para a gente, mas enfim, e é isso. Agora é procurar trabalhar mais para evoluir e conquistar as vitórias na Copa do Nordeste. E a torcida? A torcida é maravilhosa, né? Mais uma vez fez a festa incrível, né? Cantando o casar, que contagia todo mundo, não tem como ninguém ficar parado. E a torcida fez a parte dela. Agora a gente tem que trabalhar mais para a gente fazer algo mais para a nossa torcida que ela merece. É isso. Bom, gente, concordo plenamente aí com o Gustavo Coutinho em relação à partida. Primeiro tempo que o Sport jogou muito mais e ele mesmo admite, cara, eu perdi gols no primeiro tempo. E ele perdeu mesmo algumas oportunidades no primeiro tempo. Se ele fosse mais eficiente, o Sport terminaria o primeiro tempo vencendo a partida e possivelmente terminaria o jogo também vencendo e com os 3 pontos na bagagem. Mas primeiro eu queria começar a falar sobre as escalações. Para mim, Vojvoda errou demais na escalação. A partir do momento que você coloca Pedro Augusto, Pochettino e Luquinhas no trio de meio campo, eu já fico perguntando para vocês, falei isso aqui na live do pré-jogo, quem é que vai marcar aí? Ninguém. Pedro Augusto não marca ninguém, é fraquíssimo. Com a bola no pé, é fraquíssimo na marcação. Luquinhas, péssimo no primeiro tempo. Não é à toa que ele sai com, sei lá, 30 minutos, 32 minutos do primeiro tempo, para a entrada de Moisés. Moisés entra, faz o gol, Fortaleza termina o primeiro tempo vencendo. E Pochettino não marca ninguém. Então você fica com o trio de meio campo fraco. Essa é a realidade. Aí me espantou, tipo assim, Zé Welles está no banco de reservas, Kervin Cauã está no banco de reservas, até o próprio Moisés eu colocaria de titular, apesar de entender que Machuca foi muito bem no jogo anterior contra o Ceará. Então, assim, eu como torcedor do esporte, eu conhecendo Fortaleza minimamente, antes do jogo, eu assinaria talvez até esse empatezinho aí. Se o Fortaleza vai 100% com os titulares, gente, o empate não tá ruim não, pô. O empate hoje, de um modo geral, também não é um resultado ruim para o esporte. Pegar o Fortaleza, mesmo sendo na arena, o empate não é ruim, porque a gente venceu do Itabaiana, venceu do 13, então a gente tinha uma gordurinha ali para, dá para queimar esse empatinho aqui contra o Fortaleza. Não é um resultado de todo ruim, não. Fortaleza tá na Série A, tem um elenco melhor do que o esporte. Aí, beleza, ele já entra errado com esse trio do meio campo aí. Aí, quando eu vejo Escobar na lateral esquerda e Tomás Cardona, eu falo, gente, eu não assino esse empate mais não. Eu vou pro jogo para vencer, porque o Sport tem excelentes oportunidades para vencer, a partir também da péssima escalação de Vojvoda no primeiro tempo, dos titulares. Então, e foi a prova disso no primeiro tempo. O Sport dominou o Fortaleza os 45 minutos. O Fortaleza só teve uma jogada em todo o primeiro tempo, que foi a do gol. Ponto. Então, a partir da escalação de Vojvoda errada, me deixou mais confiante com a vitória do Sport para o jogo de ontem. Ontem, mais uma vez, a gente viu uma escalação do Sport, mais uma vez, assim, inovadora, mais uma tentativa de achar ali uma dupla de volantes ideais, com o Felipe e o Fabrício Domingues na dupla de volante, Lucas Lima, Alan Ruiz, Romarinho, Gustavo Coutinho lá na frente. Mais atrás é Felipinho, Rafael Thierry e Castan, e na lateral direita, Pedro Lima, mais um excelente jogo dele, e no gol, Kaique França, mais um excelente jogo de Kaique França também. Tá, mas sem mais enrolações, vamos para o jogo, colocando aqui os principais prints do primeiro tempo e das chances criadas do Sport. Começa com essa, aos 12 minutos do primeiro tempo, um 5 contra 3 do Sport, jogada em transição, e Alan Ruiz tomou a pior decisão possível, que foi finalizar em gol, e João Ricardo conseguiu fazer a defesa colocando a bola para escanteio. Na ponta esquerda, Romarinho estava sozinho na grande área, só ele rolar, Romarinho sairia cara a cara. Na ponta direita tinha Gustavo Coutinho e tinha Pedro Lima também sozinho, só era ele tocar. Ele tomou a pior decisão possível. Mais uma vez, vamos recapitular a origem da jogada. Pedro Augusto, que é fraco fisicamente, fraco tecnicamente, fraco taticamente, perdeu a jogada em cima de Alan Ruiz. Alan Ruiz consegue ganhar no corpo em cima dele e sai toda essa jogada de contra-ataque. Ele desperdiça uma excelente oportunidade aos 13 minutos do primeiro tempo. Depois disso, o Sport cria uma outra boa jogada em transição ali,
com Lucas Lima e Gustavo Coutinho. Gustavo Coutinho dá um excelente balãozinho para Lucas Lima, para a infiltração dele na grande área, e Lucas Lima devolve aqui, ó, pum, de cabeça para Gustavo Coutinho. Não era uma finalização fácil. Dentro da grande área, Gustavo Coutinho pega meio que de um mini voleio, finaliza a bola para fora sem muito perigo assim, mais uma outra boa chance que o Sport cria no primeiro tempo. Desenrolando ainda no primeiro tempo, aos 19, bola espetacular de Pedro Lima entre 3 defensores do Fortaleza. Gustavo Coutinho ficou cara a cara com o João Ricardo e finalizou a bola para fora. Mais uma oportunidade desperdiçada do Sport. Detalhe para a origem da jogada. Pedro Lima dá uma caneta espetacular no Cardona, lateral esquerdo do Fortaleza. Pedro Lima comeu ele de coco na partida, né? Porque Cardona é fraco e Pedro Lima é muito bom jogador, tem 17 anos, mas mais uma vez muita personalidade na partida, muita jogada de defeito. Teve essa caneta, bons passos que ele deu, se apresentou bem na linha de fundo também para fazer bons cruzamentos. Então Pedro Lima foi muito bem ontem no jogo, mais uma vez, chamando a atenção, porque, não vou negar, eu não colocava muita expectativa em Pedro Lima, não. Assim, para já começar tão bem contra times de Série A. Ele foi bem ofensivamente contra o Bahia, que é um time de Série A, com o meu Juba ali de coco em uma jogada espetacular, que ele corta para dentro e finaliza de canhota para Marcos Felipe fazer uma boa defesa. Além dessa jogada, ele conseguiu não ser tão vulnerável assim defensivamente e conseguiu se achar com o decorrer do jogo ali contra o Bahia, na Fonte Nova lotada, ele conseguiu fazer um bom jogo, apesar dele ter falhado no gol ali de Rafael Ratão. E ontem, ele conseguiu fazer um jogo bem homogêneo, não teve muitas vulnerabilidades ali no setor defensivo, até porque o Fortaleza também não atacou muito, em quase momento algum o Fortaleza pressionou o Sport, contra-atacou muito, quase momento nenhum, o Fortaleza não fez muita coisa durante o jogo, e Pedro Lima foi muito bem. Agora, a origem da jogada é essa caneta de Pedro Lima. Mas antes disso, o Sport já tinha trabalhado a posse de bola desde o campo de defesa, com Kaique França tocando para Luciano Castan tocando para o Pedro Lima, e passes com dificuldade, tocando para Fabrício Domingues dá em Pedro Lima e depois sai essa caneta. Então, assim, o Sport desde o campo de defesa sai trocando passe com muita qualidade. Isso é esquema de jogo, isso é trabalhado por Mariano Souza. O Sport jogou com a posse de bola, jogou para cima do Fortaleza os 90 minutos. Quem buscou a vitória ontem foi o Sport. O Fortaleza estava satisfeito com o empate. Essa é a realidade. O Sport teve 61% de posse de bola e o Fortaleza teve 38%. O Sport sempre quis buscar a vitória a todo momento da partida. Enquanto o Fortaleza estava mais satisfeito com o empate, não estava muito empolgado com a vitória, não vi muito aquela dedicação dos jogadores do Fortaleza em morder o jogo todo, em ter intensidade o jogo todo, em buscar a vitória, aquela famosa fome de vencer o jogo. Eu não vi por parte de jogadores do Fortaleza. Eu vi jogadores no modo tiriça, no modo nhaca, que jogaram mal quase todo mundo, enquanto o Sport estava na outra rotação, buscando mais o jogo, criando mais jogadas, tendo mais intensidade e encarando o jogo como um jogo mais importante. O Fortaleza, para mim, não encarou o jogo como um jogo tão importante como deveria ser encarado. Então o Sport conseguiu jogar mais de Fortaleza também pela fome e pela vontade, tá? Bom, e aí, só para passar um ponto mais uma vez na origem da jogada, Pedro Lima dá a caneta, solta para Lucas Lima, Lucas Lima dá em Pedro Lima dá em Gustavo Coutinho para fora. Só aí foram 4 oportunidades. Além dessa, teve a cabeçada de Filipinho, que Santos quase entrega um frangaço, e o Sport poderia ter aberto o placar também. Então, assim, vamos colocar ali 4 oportunidades de gols que o Sport teve. 2 delas claríssimas, e o Sport desperdiçou. E aí, aos 35, 37, entrou Moisés no lugar de Luquinhas, que estava fazendo um péssimo primeiro tempo. João Ricardo sai lesionado, entra Santos. Moisés, na primeira jogada que ele tem, Lucero dá um passe espetacular, jogada em transição. Lucero dá um passe espetacular, Moisés sai em transição em velocidade, finaliza, a bola corta para dentro, né? Rafael Thierry não conseguiu fazer a interceptação na jogada. Mais uma vez, respeito aí o torcedor que quer criticar Rafael Thierry na jogada. Vou até passar aqui o lance do gol. Respeito. Eu não vou fazer grandes críticas, porque eu entendo que não é fácil essa jogada em transição, o zagueiro conseguir dar um bote certo, porque se ele vai dar o bote, ele vai ou fazer o pênalti ou vai ficar na saudade. E aí Moisés aqui em transição muito rápido, corta para dentro, finaliza no canto, faz 1-0 para o Fortaleza. O Fabrício Domingues ainda tenta chegar num carrinho ali, ó, a jogada em transição, olha o passe de Lucero, já deixando o Moisés no mano a mano. É difícil parar Moisés, gente, é difícil demais. Ele corta para dentro e aí já era. Chuva, 1-0 Fortaleza no primeiro tempo. Uma injustiça, porque o Fortaleza não fez nada em todo o primeiro tempo. Absolutamente nada. Inclusive, as estatísticas mostram isso, né? A única finalização do Fortaleza no gol foi um gol. Foram 3 finalizações do Fortaleza no primeiro tempo,
contra 8 finalizações do Sport. Mas é aquilo. Quando você joga contra a Fortaleza, contra o Bahia, tem que ser eficiente, tem que criar e marcar. Porque se você não for eficiente, os caras têm mais qualidade técnica. Na primeira, na segunda que eles chegarem, eles vão guardar. Então tem que ser eficiente contra o Fortaleza, coisa que o Sport não foi ontem. Beleza, régua passada no primeiro tempo. O que é que eu pensei? O Sport não vai ter tantas chances assim no segundo tempo, e o Fortaleza vai melhorar no segundo tempo, com entradas possivelmente de Zé Wellison, provavelmente o Cauã vai entrar, o Kevin vai entrar, vai melhorar o meio campo do Fortaleza, e o Sport vai ter muitas dificuldades para criar, e o Fortaleza vai criar mais oportunidades em transição. E o Fortaleza melhora no segundo tempo, no início pelo menos. Nos primeiros 10 minutos, o Fortaleza cria 2 situações. Uma com o Pochettino, que ele chega na grande área, finaliza a bola em gol, o Kaique França faz uma boa defesa, e depois ali aos 10, 12 minutos, mais uma jogada agora pela esquerda, Lucero corta para dentro, finaliza a bola, Kaique França tapinha de dedo, a bola pega na travessão e sai, mais uma boa jogada do Fortaleza, e aí já ficou no ponto do, tá mais equilibrado agora, o Fortaleza equilibrou em relação à criação de chances, né? Não foram oportunidades tão claras assim como o Sport estava tendo no primeiro tempo, mas foram boas oportunidades que Kaique França conseguiu fazer 2 excelentes defesas, mais uma vez Kaique França cotado ali no top 4 de melhores em campo, sem dúvidas nenhuma. Depois disso aí também, gente, não tem mais nada. Assim, o Fortaleza não cria mais absolutamente nada em todo o jogo, e aí o Sport volta a ter mais o controle da posse, volta a ter mais o domínio do jogo, e volta a criar um pouco mais de situações ali de gols, mas também não teve grandes oportunidades como foram criadas no primeiro tempo. Mariano Souza demorou muito ontem para mexer em todo o segundo tempo, ele veio fazer a primeira alteração aos 29 minutos com Pedro Vilhena, acho que ele demorou demais, já era para ele ter tirado o Romarinho, que fez um péssimo jogo ontem, com 10 minutos, saca Romarinho, com 15 minutos, saca o Fabrício Domingues, coloca o Fábio Matheus, coloca o Tite Ortiz no lugar de Romarinho, com 10, 15 minutos, ele demorou 15 minutos a mais da expectativa da maioria. E aí, depois que ele mexe ali, o Sport melhora, começa a criar um pouco mais de situações, e aí sai o gol, né? O gol no lance de pênalti, que o Sport não estava com grande volume no jogo, mas estava chegando um pouco mais do que o Fortaleza. No segundo tempo, gente, a estatística não mente, né? Foram 9 finalizações do Sport, 7 para fora, 2 na barra, enquanto o Fortaleza finalizou 4 vezes apenas, 2 para fora, 2 na barra. Ao todo foram 17 finalizações do Sport contra 7 do Fortaleza. O Sport finalizou mais do que o dobro de vezes do que o Fortaleza em toda a partida. E aí, só para passar aqui o gol de Gustavo Coutinho, aos 40 do segundo tempo, sai um cruzamento de Tite Ortiz, Felipe dá uma casquinha para trás, Gustavo Coutinho se antecipa em cima de Zé Wellison faz a carga, puxa a camisa de Gustavo Coutinho, faz o pênalti. Gustavo Coutinho, que já tinha perdido um gol claro e uma outra boa oportunidade, ele não sente a pressão, pega a bola, chama a responsabilidade, bate o pênalti de segurança no meio do gol, Santos não conseguiu fazer a defesa, e aí o Sport acaba empatando, o que tornou a noite não tão injusta assim, porque seria uma injustiça o Fortaleza vencer a partida, porque o Sport jogou bem mais coletivamente e individualmente teve atuações bem mais interessantes do que a equipe do Fortaleza. Destaques individuais, Lucas Lima correu o campo todo, correu todos os 90 minutos, jogou de segundo volante, jogou de ponta direita, jogou de meio atacante, conseguiu jogar em várias posições no campo, conseguiu fazer um bom jogo de modo geral. Gustavo Coutinho fez o gol, artilheiro da Copa do Nordeste, 3 gols marcados aí até o momento, líder isolado aí na artilharia da Copa do Nordeste. Pedro Lima, outro ótimo jogo de Pedro Lima, me surpreendendo. Kaique França fez um bom jogo de modo geral. Eu acho que esses são os 4 melhores em campo. Filipinho, precisa melhorar? Sim. Romarinho, precisa melhorar? Sim. Não acho que é caso perdido, não acho que são jogadores ruins, vão evoluir com o decorrer da temporada, mas nesse momento não estão bem, tá? Bom, a tabela mostra aí o Sport na segunda colocação, com um jogo a mais em relação a vários times, em relação ao CRB, ao Botafogo da Paraíba e ao Ceará, mas a gente vai terminar a rodada no G4. O Vitória empatou ontem contra o Náutico nos aflitos lá no Barradão. Foi um resultado bom para o Sport de modo geral, esse resultado do Vitória. E o empate ontem, se me perguntasse no pré-jogo, e aí o empate é um resultado ruim? Eu ia falar, não, cara, não é um resultado ruim contra o Fortaleza, não. Enfim, aconteceu o empate. O Sport está na sua tabela planejada, perdeu do Bahia fora faz parte, empatou do Fortaleza com o Fortaleza na Arena faz parte, venceu do Itabaiana do 13, mais do que a obrigação, 7 pontos, está trilhando um caminho ali para uma classificação, possivelmente em segundo ou em primeiro. A partir de agora, o Sport vai pegar jogos mais fáceis na Copa do Nordeste. Vai pegar o Náutico, vai pegar a Juazeirense, vai pegar o Altos e vai pegar o ABC. Enquanto o Ceará vai pegar ainda Fortaleza e Bahia, enquanto o Vitória vai pegar ainda Fortaleza e Bahia, enquanto o CRB ainda vai pegar o Bahia. Então, assim, todo mundo ainda vai pegar Fortaleza e Bahia
nesse grupo A. Em todo o contexto da rodada e da tabela, o Sport está bem na Copa do Nordeste de um modo geral, tá? O Fortaleza está no grupo B, está na liderança, com 7 pontos conquistados, mas com um jogo a mais em relação ao Bahia em relação ao 13, pode perder uma posição aí para o Bahia, se o Bahia vencer o jogo contra o CRB, ou até mesmo se empatar, iria ali a 7 pontos, mas ultrapassaria pelo saldo de gols. O Bahia pode passar o Fortaleza na próxima rodada da Copa do Nordeste, tá? Mas a gente se desenrola um pouquinho mais sobre esse ponto aí da tabela no próximo vídeo. Enfim, fica a sensação de um bom jogo do Sport contra um Fortaleza que é um time de Série A e que um caminho percorrido do trabalho de Sosso está acontecendo de forma gradual ali, uma evolução que tem os seus percalços, tem as suas instabilidades, suas oscilações, mas de modo geral é um trabalho bom até o momento ali, a gente coloca como nota 6,5, 7, está de bom tamanho, ainda precisa evoluir, mas ontem foi uma boa amostra de atuações individuais interessantes e de futebol coletivo que convenceu de modo geral o seu torcedor, tá? Bom, é isso, o vídeo já está muito longo, deixa um like aqui, se inscreva no canal, comente o que vocês acharam, tamo junto, valeu gente!